estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre a sexualidade no climatério e na menopausa. E para discorrer sobre esse assunto, eu convidei a Michelle Whiteman, que é psicanalista, pedagoga e mestre em saúde aqui de Votuporanga. Michelle, mais uma vez obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Júlia. E vamos já começar o nosso bate-papo. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o climatério e qual que é a diferença dele para a menopausa. O climatério, ele é uma fase de transição, né? Ele é um período pelo qual todas nós mulheres passamos ou vamos passar, que indica o fim do nosso ciclo reprodutivo. Então, é quando os nossos hormônios, eles começam a diminuir, os ovários começam a parar de produzir, principalmente o estrogênio, até que a gente pare mesmo de menstruar, ou seja, os nossos ovários, eles realmente param de produzir esses hormônios. A diferença do climatério e da menopausa é que a menopausa ela é um marco, né? Ela significa que, de fato, os ovários pararam de produzir hormônio, e para que, né, a gente diga de fato que a mulher está na menopausa, ela precisa ter ficado sem menstruar por 12 meses consecutivos. Então, o médico ele vai fazer esse acompanhamento, né? A partir do momento que as mulheres, às vezes, percebem alguns sintomas, que a gente ainda vai discorrer um pouquinho mais sobre isso depois, ou mesmo no seu acompanhamento anual, né? Que é super importante que a gente faça, pelo menos, né? Uma vez ao ano, Com né? Que a certeza. gente passe pelo ginecologista, porque ele vai estar acompanhando essa nossa evolução. A partir do momento que a nossa menstruação começa a falhar e começar a parar de vir, o médico vai acompanhar e quando der 12 meses, aí a gente fala então que a mulher está na menopausa. Certo. E quais são as principais mudanças hormonais que impactam a sexualidade durante o climatério? São algumas, né? Primeiro que o estrogênio, principalmente o estrogênio, a gente não produz só estrogênio, né? A mulher também produz progesterona, que é muito importante para a gestação, para a gravidez e tudo mais. A gente também produz um pouquinho de testosterona. Parece que testosterona é só o hormônio masculino, mas não é. De uma forma geral, todos esses hormônios, eles vão diminuindo nesse climatério. E isso pode trazer consequências para a sexualidade, né, para o exercício da sexualidade. Tanto pode gerar um impacto físico, devido aos sintomas, como um impacto emocional. Muitas vezes vem uma associação dos dois, porque a gente ainda vive numa sociedade em que falar de sexualidade, principalmente a feminina, com uma mulher mais madura, ainda é Um tabu tabu. na nossa sociedade. Então, Sim. muitas mulheres, quando elas entram nessa fase do climatério, é, Existe um pouco de vergonha, né? sim, é como se ela assim tivesse que atestar que ela está envelhecendo. Que ela É ficou um velha. atestado de, né, Sim. de envelhecimento. De uma forma negativa, porque a sociedade ela ainda impõe, né, certas questões, mas não deveria ser assim, porque a gente percebe que hoje em dia há uma longevidade, Sim. né, as mulheres estão também envelhecendo com mais saúde, e mesmo que essas ausências hormonais elas tragam um impacto no físico e no emocional, dá para passar por essa fase de uma forma mais leve, né, de uma forma mais tranquila. E tem algum sintoma, alguma coisa física que a mulher pode observar durante esse período? Tem vários sintomas, né? Um dos sintomas mais comuns na fase do climatério são os fogachos, né? Umas ondas de calor que vai, que vem, que incomodam bastante as mulheres. Mas trazendo um pouquinho mais para o campo da sexualidade, alguns sinais, assim, que são os mais evidentes é falta de desejo, né? A libido, as mulheres costumam relatar que fica bem baixa. E algumas alterações também na genitália, né? Certo. Essa genitália, pela ausência do estrogênio, ela perde muito colágeno, então ela fica mais flácida, e a mucosa da genitália feminina, ela afina. Então, com isso, com esse afinamento, isso pode trazer mais sensibilidade e pode até gerar desconforto, dor. Então, são sintomas que, para a sexualidade, são sintomas que as mulheres mais relatam, né? Essa falta de vontade, de interesse ali, e essa mudança na genitália que
faz com que Seria um ressecamento. um ressecamento, isso. Faz com que também, né, os lubrificantes ali daquela região também cessem ou diminuam significativamente. E como que isso pode ser tratado? Tem vários tratamentos para isso, né? O melhor acompanhamento é realmente o clínico médico, porque ele que vai avaliar para cada uma de nós aquilo que vai ser melhor para aquele momento, para aquela fase que a gente está vivendo. Mas o tratamento vai desde hidratantes, né, genitais, lubrificantes, reposição hormonal local e às vezes a reposição hormonal oral também. Certo. A dor na relação sexual é comum nessa fase e seria justamente por conta dessa questão? A dor na relação sexual é comum, sim, mas a gente não pode normalizar essa dor. Então, não é porque nós estamos no climatério, sofrendo por essas transformações, tendo uma propensão maior à dor, que a gente deve aceitar essa dor, né? Então, ela é comum, mas ela é tratável, né? Dá para a gente melhorar as condições da genitália, inclusive, mesmo que a mulher não possa, por exemplo, fazer a reposição hormonal, e trazer novamente um conforto para essa região, nos momentos de intimidade. E como que a gente consegue, como é que essa mulher consegue diferenciar o que é físico e o que é emocional? Eu acho que essa é a parte mais complicada, porque realmente é uma fase de um boom de emoções. Questões mesmo emocionais, às vezes da própria mulher, às vezes coincide com o climatério, outras questões da personalidade, outras questões da vida dessa mulher que acaba ou pode acabar mascarando os sintomas do climatério. Por isso que o acompanhamento médico, né, assim, ele é de extrema importância, porque o médico ele vai conseguir fazer essa diferenciação, né, do quão físico e do quão emocional tem naquela sintomatologia. Mas o físico, ele acaba sendo até que não muito difícil da gente verificar. Para isso, que é uma coisa que a gente pouco faz, nós mulheres, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Então, a mulher que não se toca, a mulher que não se olha, a mulher que não está realmente ali olhando para si, para tudo no corpo, às vezes ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Às vezes ela vai sentir uma ardência ou ela vai sentir um ressecamento e vai achar que é normal. Que ela está só estressada ou que ela está só cansada. Ou simplesmente não está no clima naquele dia, né? Exatamente. E aí, às vezes, isso realmente é um sintoma físico que está dizendo para ela, olha, precisa se cuidar. Precisa ser olhado, essa região precisa ser olhada. Então, essa diferença do emocional e do físico, ela é difícil porque, geralmente, quando a mulher entra no climatério, que a média brasileira é entre 45 e 50 anos, eu, inclusive, estou entrando nessa fase, porque estou com 46, é uma fase de mudanças significativas na vida da mulher também. Então, por exemplo, a minha filha está com 18 anos e foi embora de casa, né? Está morando em outra cidade, está vivendo a vida dela, e eu senti um pouco a síndrome do ninho vazio. Certo. Né? Então, às vezes, essa dificuldade também da gente soltar os filhos, ou ver que os filhos já não dependem mais da gente, associada a sintoma físico, realmente pode ser um pouco confuso para a mulher. Por isso que o acompanhamento ele é importante. Em relação à queda da libido, ela é inevitável ou tem como melhorar, tem como dar uma ajudinha aí para essa mulher? Eu não acho que ela é inevitável. Tá? Eu acho que, claro, as questões hormonais, elas influenciam sim no exercício da sexualidade. Mas a sexualidade, ela não depende só do nosso corpo físico, né? A nossa sexualidade, o exercício da nossa sexualidade também tem muito a ver com o mental. Sim. Então, se a gente conseguir, nessa fase, mesmo com mudanças físicas significativas, trazer um pouco de leveza emocional para esse período, essa libido ela pode ser mantida. E ela pode ser mantida com várias outras coisas que também dependem da gente. Né, dependendo da gente, do casal, de como a gente se olha, de como a gente está se cuidando, de como a gente está olhando para essa mudança, que a mudança, sim, ela é inevitável. Né? Passar pelo climatério e pela menopausa é inevitável para nós mulheres, mas a ausência de desejo, essa pode ser evitada sim. O apoio do parceiro, da parceira é importante? Muito importante, né? Muito importante sim. É comum também nessa fase
as relações afetivas estarem desgastadas, né? Então, é assim, de extrema importância que esse casal mantenha o diálogo, né? Que conversem sobre o que estão sentindo, que exponha que às vezes está passando por uma fase ali, olha, eu acho que talvez eu esteja entrando no climatério. Às vezes o parceiro ou a parceira percebe que o outro está um pouco irritadiço, cansado em demasia, está com alteração de sono, não está dormindo bem. Então, manter esse diálogo para que o outro entenda que essa mulher está passando por uma fase delicada faz muita diferença, né? Principalmente para essa parte da sexualidade. E esse período, ele pode ser um redescobrimento da sexualidade, do prazer para essa mulher? Com certeza, com certeza. Essa mulher, ela tá mais madura nessa fase, né? Ela tá mais madura, ela já viveu muita coisa na vida, ela já sofreu algumas coisas, ela já processou muita coisa. Então, é uma fase que, se a gente conseguir extrair a parte boa dessa fase, que é usar a maturidade que a gente tem, né, em nosso próprio benefício, a gente consegue fazer um resgate dessa sexualidade, a gente consegue remodelar essa sexualidade. Porque a gente vive em constante transformação, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo, e durante esse processo, muita coisa acontece na nossa vida que muda a nossa forma de ver as coisas, de se relacionar com as pessoas. Então, é uma fase que, se a mulher ela consegue se autodescobrir, ela consegue florescer essa sexualidade de uma forma positiva. Em relação ao orgasmo, ele muda conforme a idade, fica mais difícil de alcançar. Como é que essa mulher pode lidar com essa situação? Ele pode mudar, sim, tá? Mas não necessariamente ele muda de uma forma negativa, tá? Para algumas mulheres elas relatam uma dificuldade maior de ter orgasmo nessa fase, outras não. Outras relatam melhora. Então, eu acredito, até pela experiência que eu tenho atendendo mulheres, que vai muito da maneira como a mulher está vivendo esse momento emocionalmente falando. Certo. Muito mais do que o físico. Porque o físico dá para a gente controlar, né? Existem medicamentos e, como eu disse, lubrificantes, hidratantes, que vão auxiliar nesse processo. Mas o emocional, ele tem que estar legal também, ele tem que estar bem, porque aí a mulher ela consegue resolver melhor isso, né? Trazer um pouco de leveza para uma fase que não é para ser uma fase pesada, né? O climatério, ele não é uma sentença de velhice, né? Nem deveria ser, a gente nem deveria pensar sobre isso, a gente deveria pensar de uma outra forma sobre isso. Então, o orgasmo, nessa fase, nós vamos encontrar esses dois tipos de mulheres, as que relatam maior dificuldade, as que relatam melhora, mas para aquelas que relatam piora, há maneiras de melhorar. Né? Tem como a gente fazer vários trabalhos nesse sentido. Às vezes vai ser um tratamento medicamentoso, às vezes vai ser um tratamento com fisioterapia pélvica, às vezes vai envolver outros tipos de tratamento, mas o orgasmo, ele é melhorável em qualquer fase da nossa vida. Ô, Michele, fala pra gente sobre essa questão da saúde mental. Você acha que ela pode ser imprescindível para manter essa vida sexual dessa mulher ativa? Eu acredito que sim. Assim como em qualquer fase da nossa vida, né? Quando o nosso emocional ele está mais fortalecido, a gente tem um repertório melhor, inclusive um melhor repertório sexual para passar por essas transformações. Então, a saúde mental hoje, ela é extremamente importante para o exercício da sexualidade feminina, para a masculina também, mas para nós mulheres tem um impacto um pouco maior, né? Por tantas coisas que a mulher passa ao longo da vida, essa sexualidade, ela tem tantas entraves e a gente tem que fazer tanta força para poder passar por ela de uma maneira tranquila, que o emocional estando mais forte, a gente vai ter melhores condições de passar por essa fase. Sim, eu acredito que, assim, tem muita influência. A gente, às vezes, quando a gente fala de sexualidade, de orgasmo, de prazer sexual, a gente, às vezes, foca muito na genitália, né? Tanto feminina quanto masculina. Mas o principal órgão sexual é
a mente. Michele, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Tá, Viver joia. Bem, tá? Pessoal, não sai daí não. No próximo bloco tem muito mais assunto aqui pra gente debater. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está falando sobre o climatério e a menopausa. Ao meu lado, a Michele Whiteman, ela que é pedagoga, psicanalista e está aqui tirando várias dúvidas importantes nossas e do pessoal de casa, né, Michele? Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. E eu já retorno te perguntando em relação à menopausa. Você já falou para a gente no bloco anterior sobre a diferença entre o climatério e a menopausa. Quando a mulher chega nessa fase da menopausa, quais as diferenças a partir dali que ela vai ter para enfrentar? Bom, aí como a menopausa ela é o marco definitivo do encerramento do nosso ciclo reprodutivo, de fato, nesse período, nessa fase, a gente não vai estar mais produzindo hormônio. Né? Nem o estrogênio, que é o principal hormônio para a sexualidade feminina, nem a progesterona. E isso pode trazer um impacto bastante negativo para a mulher, principalmente do ponto de vista físico. Essa mulher, nesse período, ela não nota só diferença na genitália, ela nota diferença no corpo. No corpo todo. No corpo todo, né? Então, é um corpo que, com a ausência do estrogênio, produz zero colágeno praticamente, né? E a gente precisa de colágeno para tudo, Sim. inclusive para a nossa saúde muscular. Então, é uma fase que, se a mulher ela não se redescobre, do ponto de vista físico, não toma certos cuidados com a própria saúde, essa menopausa ela vai ter um impacto maior na vida dela. A autoestima pode ser afetada? Bastante, bastante. Mas também vai da maneira como ela lida com a velhice. Né? Isso é muito particular. Tem pessoas que envelhecem de uma forma muito saudável do ponto de vista mental. E tem outras que apresentam uma maior dificuldade, inclusive dificuldade para se reconhecer. Né? E, tem muitos relatos de mulheres que, ao se olharem no espelho, não se reconhecem. Não reconhecem aquela expressão que já é uma expressão mais cansada, uma expressão, sim, que traz rugas, porque traz sinais do tempo. Então, a gente tinha comentado, encerrou o bloco anterior sobre a saúde mental, de novo, ela vai ser muito importante nessa fase da vida da mulher. E como que o casal pode se adaptar a essas novas fases da vida? Conversando, né? Conversando bastante. Porque esse casal, talvez nessa fase da vida da mulher, ele vai ter que se reinventar. Não só do ponto de vista afetivo, mas também do ponto de vista sexual. E a gente também tem que lembrar que, embora o homem não tenha menopausa, né, ele também, ao longo do tempo, ele também vai perdendo hormônio. Ele vai, não deixa de produzir testosterona, Sim. Mas essa testosterona, ao longo da vida do homem, ela pode diminuir também e trazer consequências para o exercício da sexualidade masculina. E o que a gente percebe em alguns casais é que isso acontece junto. Né? Essa mulher, ela entrou na menopausa e esse homem também está entrando na andromenopausa. Ele também está tendo ali alterações hormonais ou na própria genitália, que também impactam o homem de maneira negativa, que também traz para o homem desconforto emocional. Então, a conversa, o diálogo nessa fase da vida, ele é muito importante. Às vezes, um ou outro não vai querer tocar muito no assunto, ou vai achar que é besteira, que não precisa conversar. Ou vai sentir vergonha. Mas é importante que, de alguma forma, esse casal consiga trazer esse assunto à tona, mesmo que às vezes seja aos pouquinhos, porque eles vão precisar ajustar juntos esses ponteiros. E por que você acha que ainda existe um tabu tão grande para falar sobre esses tipos de assunto? Entre o próprio casal? Então, ainda existe bastante tabu para falar sobre esse assunto entre os casais. Tem muitas coisas que podem influenciar isso, né? Uma das primeiras coisas é a própria educação que cada um recebeu ao longo da vida. Então, se a minha educação sexual foi repressora, quando eu estava descobrindo ou me descobrindo, né, sexualmente falando, eu vou carregar isso para a minha vida. E isso
vai com certeza afetar o meu relacionamento. Da mesma forma, isso pode acontecer com homens também. Então, a maneira como a gente é inserido nesse contexto do exercício da sexualidade vai trazer impacto. Mas isso não significa que, porque talvez a gente tenha recebido uma educação mais conservadora, isso não significa que a gente não possa melhorar. Mudar de ideia, ou né? mudar de ideia, ou buscar auxílio, buscar ajuda, porque hoje a gente tem muita informação. Felizmente, a gente vem observando melhor assim nesse campo. Eu que atuo com sexualidade há pouco aí, mais de 22 anos, lá atrás eu sentia muito mais resistência, né? Principalmente para conversar sobre isso com os homens. Hoje em dia a gente percebe que já há um desconforto ainda, mas já há mais abertura para esse diálogo, né? Há uma maior preocupação também, até por conta da nossa longevidade, há uma preocupação de envelhecer também nesse quesito de uma forma saudável. Então a gente consegue notar isso, começar a notar esses movimentos agora, nesse sentido. E isso que você falou agora, Michele, casa com a minha próxima pergunta, que é como que a sociedade, nós como um todo, contribui para a ideia que a mulher mais velha não pode ter uma vida sexual ativa, que ela envelheceu, ela tem que ser deixada de lado num cantinho, né? Aí o papel da mídia ele é fundamental nesse contexto. E aí quando a gente diz mídia, a gente está dizendo de todas elas, inclusive das redes sociais. Sim. Hoje a gente já está conseguindo ver um movimento diferente, né? Então, algumas atrizes, artistas que já estão pós-menopausadas, muitas que não conseguiram fazer, por exemplo, reposição hormonal por questões de saúde, hoje elas já conseguem levantar essa bandeira, mas a gente ainda percebe muita resistência, né? A gente ainda percebe uma sociedade ainda muito focada na juventude, né? No que é bonito, no que é fácil, no que é belo, né? No que é novo. Então, a mídia ela tem um papel muito importante. Então, a gente precisa de mais representatividade nesse quesito, né? Para essas mulheres mais maduras. Essas mulheres mais maduras, elas precisam aparecer mais, para que a gente também se identifique mais com elas. E como que a gente combate essa ideia de que o desejo sexual, o desejo tem prazo de validade? Com autoconhecimento, né? O desejo ele não tem prazo de validade. Não é porque eu deixo de produzir hormônio que eu deixo de sentir prazer, né? Até porque o nosso prazer ele está ligado a tantas coisas na nossa vida. A gente pode e deve sentir prazer pelas pequenas coisas e tudo isso contribui para o exercício da nossa sexualidade. Então, a própria contemplação de um lugar bonito, de um pôr do sol, de uma paisagem, de minutos de afetividade, de aconchego com a família. Então, ter esse olhar nas pequenas coisas, dar valor a essas pequenas coisas, contribuem também de forma positiva para a nossa sexualidade. Se a gente olhar para isso como um marco definitivo do envelhecimento e que a partir daí a mulher principalmente ela acabou para ela, só porque ela não produz mais hormônios, o mundo acabou, ela não serve mais para nada, essa cultura a gente precisa desmistificar. A reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres ou depende de cada caso? Como é que funciona esse tipo de terapia? A reposição, ela não é indicada para todas as mulheres, então quem vai saber melhor avaliar esse contexto realmente é um médico, né? Existem riscos, como qualquer medicamento que a gente faz uso, existem riscos, né? Existe risco de câncer, existe risco de cardiopatia, e quem vai avaliar se aquela mulher ela está apta é o médico e é uma decisão em parceria com esse médico. Né? Então, é aquela mulher com aquela especificidade dela, com as particularidades dela, que o médico vai avaliar se é viável, se não é viável, quanto que é viável. É uma decisão mesmo para que a mulher tenha junto com o seu ginecologista ou com o clínico que a acompanha. E quais recursos não hormonais essas mulheres podem utilizar para melhorar, manter essa vida sexual ativa? Aí tem alguns recursos que a gente também pode agregar aí na nossa vida, para que a nossa saúde física e a nossa saúde emocional esteja melhor. Então, se a gente pensar que se o nosso físico estiver bem
e a nossa saúde mental estiver bem, isso vai colaborar positivamente para o exercício da nossa sexualidade. Certo. Então, manter uma atividade física regular, ter momentos de lazer, né, de prazer que não sejam só prazer, né, sexuais, exercícios de relaxamento, um hobby, né, que a gente possa também fazer nesse momento, se manter produtivo de alguma forma, porque muitas vezes nessa fase a mulher ela pode estar aposentada. Sim. E aí a ausência de atividade pode contribuir de maneira negativa. Então, fisioterapia pélvica também contribui bastante, porque melhora a vascularização da genitália, pode trazer um conforto para as questões das dores devido ao ressecamento vaginal. Então, tem sim a própria terapia com o psicólogo, a terapia sexual, isso tudo pode contribuir, principalmente para aquelas mulheres que não podem fazer uso da reposição hormonal. Michele, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu te agradeço mais uma vez pela sua presença e participação aqui no programa. Muito obrigada. E para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa que está acompanhando a gente. Recadinho, então, que eu posso deixar para vocês é para que vocês se cuidem, né? Mulheres, homens que estão aí entrando nessa fase da vida, aí os seus 45, 50, 55 anos, eu acho que mais importante do que a idade que a gente carrega é aquilo que a gente carrega dentro, né, do nosso coração, da nossa mente. Se a gente estiver com uma mente mais saudável, com um corpo físico mais saudável, a gente consegue passar por esses momentos de transição de uma forma mais positiva. É isso, muito obrigada. Obrigada a você, Júlia. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não. Na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!